A Quinta da Lixa é um projeto que começou a dar os primeiros passos em 1986. No entanto, o ano 2000 marca o grande impulso para esta empresa, produtora de vinhos verdes. A Quinta da Lixa está inserida aqui na região do Val de Sousa, na sub-região do Val de Sousa, mas é um dos poucos produtores que está mesmo sediado na Lixa. Há quanto tempo é que existe este produtor, a Quinta da Lixa? A Quinta da Lixa nasceu, isto tem uma origem antes do nome de Quinta da Lixa. É uma empresa familiar. Em 1986 iniciámos de fazer a junção dos vinhedos que nós tínhamos aqui familiares e de fazermos um centro de bonificação e de começarmos a iniciar a bonificação e vender o vinho a granel, que na altura era o que se vendia da Lixa para os armazenistas para o Porto, atendendo às características do próprio vinho e da qualidade que se conseguiu em termos debaixo de orientações técnicas aperfeiçoar o vinho da Lixa. Então avançamos para uma empresa mais ambiciosa que deu origem à Quinta da Lixa com o nome da própria empresa. Tendo 47 hectares de vinha própria, a Quinta da Lixa mantém contratos com viticultores da região do Val do Sousa. Só assim consegue obter a produção média anual de 1.700.000 garrafas, a maioria de vinho verde branco. Em preparação está um plano de enoturismo que terá a propriedade de Sanguinhedo como referência. A ideia é aproveitar um edifício histórico para criar alojamento e uma loja, a pensar, sobretudo, nos clientes da Quinta da Lixa. No final do próximo ano, o projeto deve estar concluído. Uma das outras áreas que hoje muito usadas nos produtores de vinhos e que servem também para a divulgação é o enoturismo. Vocês têm algum projeto nessa área? Repare, aqui na empresa tenho um fraquinho por essa área. Tenho um fraquinho e tenho a estratégia que está definida, porque eu penso que o vinho tem que estar interligado, seja a gastronomia, seja o enoturismo. E eu, vou ser sincero, em termos pessoais, tenho um fraquinho pela parte do turismo. Por essas razões é que temos esta quinta que adquirimos agora recentemente, a Quinta de Sanguinhedo, onde temos um conjunto de 3 casas, uma casa senhorial, onde estamos já na fase do papel de restaurarmos as casas para o enoturismo. Com mais de uma dezena de produtos no mercado, a Quinta da Lixa produz vinho verde branco e tinto, vinhos regionais do Minho, Douro e Extremadura e ainda espumantes. Uma das opostas passa pelos vinhos monovarietais, ou seja, de uma só casta. Vocês apostaram também em monocastas, o que não é muito vulgar na zona dos verdes. Não é muito vulgar, portanto, há a exceção de facto do Alvarinho, não era muito vulgar na região dos vinhos verdes. Nós decidimos apostar porque há nichos de mercado e há pequenos grupos de pessoas que gostam de saber quais as características de cada uma das castas. E é importante, quando nós pomos um lote de vinho no mercado, portanto feito de 2, 3, 4 ou 5 castas, que as pessoas, e aquelas que de facto cada vez mais se interessam pelo vinho, saibam quais é que são as características de cada uma das castas que deu origem àquele lote. Geralmente, quando oriento uma prova, que começa exatamente por aí, por primeiro dar a provar os vinhos varietais, portanto as monocastas, e depois tentar explicar às pessoas e as pessoas identificarem qual das características é que pertence a cada uma das castas no lote do vinho que depois irão ou que estão a provar. De facto tem sido uma aposta ganha, porque nós temos castas muito boas que por si só podem vencer no mercado. Se temos uma casta que não é completa, portanto uma casta, por exemplo, vou dar o exemplo da casta Loureiro, que é uma casta que em termos aromáticos é uma casta extremamente aromática, com muitas notas florais, poderá eventualmente em termos de boca dar origem a um vinho ligeiramente mais curto e um bocadinho mais ácido. A trajadura, mas de qualquer forma é sempre um vinho, quando o estado de maturação é bom, é um vinho e desde que tenha um grau alcoólico relativamente elevado, é um vinho que se bebe perfeitamente, muitíssimo bem, com muito agrado. O caso da trajadura tem um aroma ligeiramente mais discreto, porque é um aroma essencialmente frutado, mas em termos de estrutura é muito mais explosivo. Portanto é um vinho extremamente estruturado,
ou seja, a casta dá origem a um vinho extremamente estruturado, em que as pessoas bebem com agrado, não só durante o verão, e por exemplo este Trajadura que nós vamos provar, portanto é um Trajadura com 12 graus, portanto é um vinho que sendo um vinho verde não é um vinho essencialmente de verão, portanto já se pode beber em qualquer outra. E isso aguenta bem também com gastronomia diferente daquilo que era habitual. Portanto, da ideia que nós temos que os vinhos verdes são associados a mariscos ou pratos ou saladas ou eventualmente até carnes brancas, tipo umas aves. De facto, este é um vinho que já com estrutura que aguenta um prato bastante condimentado. Daí a aposta, da aposta, e penso que tenha sido uma aposta ganha nos varietais, e a aceitação do mercado tem sido de facto boa. Voltando aos brancos, o que é que vamos provar aqui neste copo? Portanto, é um monocasta. Portanto, neste caso vamos provar um monocasta, da casta de Trajadura, como eu referi há bocadinho. Trajadura. É um vinho que em termos de aroma tem um aroma bastante evidente em termos de fruta, é essencialmente pera, que é uma das características desta casta. Dependendo do ano e do estado de maturação onde se consiga ir, e às vezes esta casta fica-se mais pelas maçãs verdes. Este ano foi um ano de maturações algo complicado, mas que temos essencialmente pera no nariz. Na boca é um vinho com muita estrutura, portanto eu falo por já conhecer perfeitamente o vinho. É um vinho muito agradável. Este vinho, em termos gastronómicos, o que é aconselhável? Acompanhar com? Eu diria que já poderíamos, por exemplo, comer um peixe assado, já com algum condimento, porque o vinho tem estrutura suficiente e tem nariz suficiente para poder aguentar um prato desses. Eventualmente até um prato de umas migas de bacalhau, um bacalhau alagareiro. Penso que este é um vinho que poderá, de facto, que se aguenta perfeitamente com um prato, que sendo um prato relativamente pesado, portanto, mas o vinho tem estrutura para o conseguir aguentar. Este vinho, o segundo vinho que temos aqui, já é uma conjugação de castas? Aqui temos um vinho feito portanto, a partir de um lote de Trajadura e Loureiro. Portanto, aqui na empresa, portanto, os vinhos são sempre feitos separadamente, depois os lotes portanto, são feitos a posteriori. Portanto, o Trajadura que nós provamos é o mesmo Trajadura que deu origem à parte que lhe diz respeito do Quinta da Lixa. Isto estamos a falar em que percentagem, mais ou menos? Depende do ano. Claro. Eu posso lhe dar valores, por exemplo, que entre os 40% e os 50% de qualquer uma das castas poderá variar. E isto pode variar porquê? Porque eu tento ter o Quinta da Lixa sempre mais ou menos com o mesmo padrão, quer em termos de nariz, quer em termos de boca, e em termos de boca, em termos de acidez. E os anos variam. Se eu eventualmente, como eu tenho a Trajadura, que é uma casta menos ácida, se eu num ano em que as maturações não sejam tão boas e eu tenho mais acidez, portanto eu tenho que aumentar a quantidade de Trajadura para que a acidez do lote se mantenha. E depois tentar equilibrar o nariz e a boca. Os vinhos de mesa Quinta da Lixa têm um preço médio de 3 euros. A restauração e as grandes superfícies são os principais mercados em Portugal. A exportação já representa mais de 20% do volume de negócios da empresa, com a Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Noruega e Canadá a serem os países de destino.